Amigos, amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos iniciando a nossa live depois de 2 semanas de férias. Boa noite, Maria Bernadette. Vamos aguardar aí as pessoas entrarem. Estamos informando que nós iniciamos o nosso vídeo e aguardar a entrada das pessoas. Sejam bem-vindos. Hoje, o nosso tema tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo no Brasil, com esse desastre climático no Rio Grande do Sul, falando sobre um tema que já se apresenta e vai ser mais forte no decorrer dessas semanas, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Boa noite aí, Adriana MS Castro, Doc ASGP, Sérgio Heitor, boa noite, Leidinha. Sejam bem-vindos a participarem conosco dessa fala sobre um tema tão importante nesse momento e que tem tudo a ver com o que nós precisamos estar pensando no ponto de vista de saúde mental acerca do que os nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão vivendo. Boa noite, Kátia Beles, Denise Catoni, boa noite, o Catoni, boa noite. Boa noite, Vivi Figues 1504. Então vamos caminhando para a gente poder conversar sobre esse tema. Lembrando que a nossa perspectiva sempre é saúde mental e espiritualidade. Para quem está entrando, não me conhece, meu nome é Roberto Lúcio, eu sou médico psiquiatra e todas as terças-feiras, às 20 horas, através do Instagram, eu falo sobre algum tema envolvendo saúde mental e espiritualidade. Boa noite, Nancy Vale, Cidinha, BSO, boa noite. Vamos lá falar então sobre essa realidade que nós estamos vivendo e pela qual nós vamos ter que conviver ainda e o que a gente precisa entender e fazer. A realidade dessa catástrofe ambiental no Rio Grande do Sul, climática, ela envolve muitas perdas. Todas as vezes que nós falamos de perda, nós estamos falando de alguma forma de luto. E esse luto, ele existe um enfrentamento. Então eu costumo falar numa linguagem bem popular que a gente tem 2 momentos do luto. O próprio momento da perda, seja de um ente querido, seja de alguma coisa, de um pet, de um imóvel, de um emprego, algo muito importante na sua vida. Você tem um primeiro momento, que é o momento que está tudo quente, As coisas estão difíceis, você tem que resolver aquilo imediatamente. E nesse instante, muitas vezes a pessoa nem consegue pensar no futuro, no que vai acontecer. Ela tem tantos desafios nesse instante que a coisa é aqui e agora. Agora, essas perdas e esses lutos vão viver um outro momento, que é o momento em que a gente começa a identificar
isso na nossa vida como uma realidade que, de alguma forma, não vai mudar. Aquilo que se perdeu não vai voltar, né? Porque o que vai voltar na vida é algo novo, é alguma situação renovada, mas muitas das lembranças elas não vão ser modificadas. E nesse caso, né, de tantas perdas de lares, de familiares, de coisas, objetos, situações da vida, o enfrentamento ele envolve algumas coisas que são muito graves. Primeiro, quando tudo baixar, vamos usar a linguagem, quando as águas baixarem, quando as coisas modificarem, nós vamos estar diante do eu estou aqui, né? Num lugar, numa situação que eu não reconheço que é minha. Eu, muitas vezes, né, o indivíduo vai estar sozinho, sem notícias, além das perdas dos seus entes queridos. Sem quaisquer recursos, sejam recursos financeiros, materiais, às vezes sem um documento. Imagina que você não ter nenhum documento de identidade. Em algumas dessas cidades, nem poder recorrer ao cartório, porque ele também foi embora. E sobre uma pressão da necessidade de sobrevivência. A diferença da vivência da tragédia, né, onde a luta pela sobrevivência sobrepuja, e a constatação dessa realidade que ficou, ela é dependente da presença de algum tipo de esperança ou não interna nessa criatura. Ela é dependente do acolhimento e da assistência que essas pessoas recebem. E esse acolhimento e essa assistência vão ser bastante diferenciados, né? Por causa das pessoas, dos lugares, dos recursos que se tem. Ela vai depender também do estado psíquico anterior e atual da criatura. Então, alguém que já traz uma história de um transtorno psiquiátrico anterior, essa vivência é muito complexa. A gente pode ver isso nas reportagens quando eles falam dos autistas, que perderam o seu mundo, o seu lugar, o seu ambiente, e elas tiveram que passar para esse lugar. E ainda vai depender da presença ou não de crenças religiosas. Então, tudo isso ela vai ter que ser avaliado, tudo isso vai ter que ser acompanhado. E essas variáveis, elas são importantes para se entender quais são as terapêuticas que devem ser indicadas, se precisará ou não do uso de medicamento, e inclusive para ter uma ideia de um tempo de acompanhamento. A primeira coisa que a gente gostaria de compartilhar com vocês do ponto de vista técnico é o conceito de trauma. E nós fomos buscar esse conceito de trauma no trabalho de uma profissional especializada nesse trauma, que já esteve conosco aqui fazendo uma live, que é a doutora Amelina Sampaio, a Mel, né? Que é a minha nora e que trabalha especificamente muito com a questão do trauma.
E ela coloca no trabalho dela que os traumas são marcas no indivíduo de experiências que ultrapassaram os seus recursos de enfrentamentos em determinado momento da vida. E que essas marcas, né, elas limitam a manifestação do maior potencial da criatura no momento atual. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, perder esse sentido. Primeiro, que o trauma é quando, né, a experiência ultrapassa os recursos que a pessoa tem para enfrentar. E todo esse grupo de pessoas que estão vivendo isso, esses nossos irmãos do Rio Grande do Sul, eles vivem essa situação. Se ultrapassou os recursos para o enfrentamento. Então, essas marcas, elas delimitam e limitam a manifestação do potencial deles e a capacidade deles saírem ou não desse contexto. A gente gostaria de lembrar que o chamado transtorno de estresse pós-traumático, que a sigla que nós usamos é PET, né? Ele é um distúrbio da ansiedade, que é caracterizado por uma série de sintomas físicos e psicoemocionais, que nós vamos falar daqui a pouco, e que, em consequência, né, ele vem por consequência do portador ter sido vítima ou testemunha de atos de violência ou situações traumáticas que representaram risco para o próprio portador ou para terceiros. Então, nós vamos ver que o transtorno de estresse pós-traumático, ele não atinge apenas a vítima do trauma. Ele pode atingir as pessoas que testemunharam essa situação. Lembrando, né, as neurociências nos mostram isso claramente, que as memórias afetivas têm enorme importância no desenvolvimento humano. Então, aquilo que eu experienciei no afeto, isso demarca a minha vida e isso vai alterar. Pode ser positiva ou negativamente o meu desenvolvimento, a minha jornada, a minha caminhada na vida. Então, as emoções, elas regulam os processos de aprendizado do indivíduo. Nós sabemos que um indivíduo cometido por um processo emocional doentio de certo nível de gravidade, ele tem um grande comprometimento para aprender, e mais do que isso, para exercer a sua capacidade de resolução das coisas. Então, o medo, a raiva, né, a ansiedade, a tristeza, esses sentimentos presentes claramente nessa tragédia, eles estão marcando a nível neuronal essas criaturas, algumas de uma maneira mais intensa, outras de uma maneira menos intensa. Mas todas essas criaturas,
elas vão ter que conviver de alguma forma com algum nível de alteração, e isso vai comprometer a vida delas. Então, as pesquisas, elas demonstram que as informações acompanhadas de estímulos afetivos são gravadas com maior intensidade na memória. Então, todas as vezes que eu recebo uma informação, seja qualquer via que for, conforme a minha experiência afetiva naquele momento, ela vai marcar, vai ser gravada dentro de mim. E uma experiência como essa, né, uma experiência de estímulos afetivos negativos, eles vão ser gravados com maior intensidade. Vamos ver também as consequências disso. Quais são as consequências da experiência de um trauma levando o indivíduo a um transtorno de estresse pós-traumático? Isso vai comprometer a sua vida de relacionamentos, de relação. Isso vai provocar um desajuste na área do trabalho, vai possibilitar, né, maiores experiências com abuso de substâncias, seja álcool, seja tabaco, sejam drogas. Essa vivência traumática, ela acarreta quadros psiquiátricos mais graves, podendo levar o indivíduo a processos psicóticos, a quadros de violência imensa, o nível de depressão, de irritabilidade, de explosividade pode, inclusive, levar ao autoextermínio. E aí a gente não pode, enquanto psiquiatra, se esquecer. Essa é uma preocupação muito grande que eu tenho pelas informações que eu tenho, né? Que ali, naquela região, isso é muito mais grave, porque independente de um fator estressante tão intenso como esse, o estado do Rio Grande do Sul tem, segundo o Ministério da Saúde, o maior índice de autoextermínio do Brasil. Então, uma grande preocupação que nós temos é essa. A perda do sentido da vida, porque você vê aquilo tudo diante daquilo que você perdeu família, perdeu casa, perdeu a cidade que você morava, perdeu a plantação, perdeu tudo, né? Para que eu estou vivo? O que significa isso? A Célia colocou aqui no chat, ela, que hoje, num atendimento, uma criança trouxe para ela uma fala que fez ela ficar bem reflexiva. Tia Célia, as crianças do Rio Grande do Sul vão voltar a sorrir, a brincar? Célia, eu fico pensando muito nisso. E não só, né, essa sua colaboração é muito importante, mas não só as crianças. Será que os adultos vão voltar a sorrir? Será que eles vão conseguir retomar um certo nível de leveza
com a vida diante de tais dificuldades. Uma outra consequência grave desses traumas são as reações explosivas e violentas. E essa que nós já dissemos aqui, que são as ideias e tentativas de autoextermínio. O certo, né, é que é uma situação muito grave, né? Nós sabemos que as memórias negativas podem ter uma consequência muito mais grave devido à marca mais profunda e intensa provocada. E que o estresse pós-traumático, ele pode aparecer quase imediatamente, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático agudo, mas nós temos o transtorno de estresse pós-traumático crônico, que ele pode surgir meses e esses traumas podem desabrocharem posteriormente, até anos depois. Muitas vezes essas memórias elas são tão pesadas e elas são tão comprometedoras que elas são abafadas de alguma forma por um mecanismo de defesa do organismo e elas vão estar retornando anos depois, muito tempo depois. Algum tempo atrás, eu recebi uma paciente que ela foi abusada pelo pai na infância e essas memórias, essas situações só retornaram de uma forma intensa e sofredora, né, muito sofrida, quando ela tinha aproximadamente 45 anos de idade. Então, nós não sabemos, na verdade, quando esses quadros vão aparecer. E é muito importante de quem trabalha com saúde mental que esteja atento a isso e até disponibilizando isso para o trabalho, né? Nós, aqui em Belo Horizonte, na Associação Médico Espírita de Minas Gerais, estamos acabando, né, de nos organizar, porque a gente tem uma experiência anterior, né, um projeto chamado Alquimia, durante a Covid, que foi voltado aos trabalhadores da área de saúde. Nós queremos levar essa experiência, mesmo online, para ajudar os nossos irmãos, ou alguns irmãos que não sejam possíveis, porque tudo isso tem um limite do tempo, da possibilidade de cada voluntário, para aliviar essa situação tão complexa na vida da criatura. Quando, né, a gente encontra-se numa situação traumática, a gente libera hormônios, porque nós estamos num momento de risco, e esses hormônios influenciam o organismo. O principal deles é o cortisol, mas existem outros hormônios que são liberados conjuntamente, né? O cortisol, ele regula o estresse do organismo, né? Ele, por exemplo, reduz as inflamações, ele, né, contribui para o funcionamento do sistema imunológico, ele mantém os níveis de glicose, de pressão arterial constantes. Mas se essa liberação é muito constante e intensa,
isso se perde em termos de controle e essas alterações crescem na caminhada do indivíduo. E já se sabe, né, que uma das ações desses hormônios é de consolidar novas memórias, mas eles também podem apagar determinadas memórias afetivas antigas. E dependendo, né, da estrutura psíquica, né, da condição emocional da criatura, vai se desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático, que pode ser um quadro agudo, né, e às vezes com trabalho bem realizado, um tempo curto, no mais breve em relação ao início do quadro, com resultados muito bons. Esses resultados vão depender de várias vezes inúmeras que têm ligação com o indivíduo e com a vivência do indivíduo. Geralmente, o indivíduo que vive uma situação traumática, ele consegue metabolizar o conteúdo desse trauma, ele circula as emoções e os sentimentos e pode não desenvolver um transtorno. Aí vem uma resposta que muitas pessoas perguntam a gente, né? Mas por que algumas pessoas fazem isso e outras não fazem? Isso tem a ver com a própria estrutura do indivíduo, tem a ver com o aprendizado dele durante a vida, né? A habilidade dele lidar com esses desafios ou não. Então, quanto mais frágil é a criatura do ponto de vista emocional, quanto mais regredida é essa condição psíquica dela, mais propensa ela está a desenvolver esse transtorno. Então, no caso do transtorno de estresse pós-traumático, essas memórias persistem. E o indivíduo, ele não consegue lidar com as emoções. Então, o que acontece? Por não conseguir lidar com essas emoções, eles se desconectam da realidade. Isso acontece entre 15% a 20% das pessoas. Ou seja, de cada 10 pessoas que apresentam esse transtorno, aproximadamente 2 vão ter essa desconexão, que a gente chama de amnésia dissociativa. Então, a criatura dissocia porque ela não dá conta de conviver com as suas memórias. Qual que é um grande desafio para o tratamento? A gente tem falado muito nas nossas palestras da importância de se iniciar o tratamento o mais breve possível. Quanto mais perto da disrupção, ou seja, do surgimento da doença, ou da ocorrência, no caso aí do trauma, quanto mais rápido for essa assistência, melhor é o prognóstico. Mas
as evidências clínicas demonstram que a maioria das pessoas que posteriormente vão ser diagnosticadas com o transtorno de estresse pós-traumático, elas só vão buscar isso 2 anos depois da ocorrência do trauma. Então, o TEP vai se desenvolvendo, vai envelhecendo, amadurecendo dentro da criatura. Agora que eu vi, quando fui falar da primeira vez aí da sigla, provavelmente por causa das coisas que a gente vive mais no dia a dia, falei PET e é TEP, né? Transtorno de estresse pós-traumático. Desculpem o engano aí anterior. Então, a maioria dessas pessoas só buscam 2 anos depois da ocorrência do trauma. E isso é muito complexo, porque o indivíduo ele já está com marcas muito grandes. Nós estamos aí vendo alguns companheiros chegando, nossa querida irmã, amiga Janine Lopes, que está convivendo com esse problema lá, conviveu com a situação toda da enchente em Pelotas e está convivendo com o trabalho, ela que é psicóloga, o marido que é psiquiatra, são grandes amigos, eles hoje estão convivendo com isso muito mais próximos do que nós, e essa realidade bastante difícil. Um outro desafio é que os sintomas eles podem ser variados e eles podem demorar até 6 meses ou até inúmeros anos para aparecer. Então, esse prolongamento de tempo não significa que as coisas não estão acontecendo internamente. Isso significa que elas estão guardadas no interior, no inconsciente da criatura. Mas, em breve tempo, eles vão acontecer e surgirem, e esse surgimento vai cobrar, da própria criatura uma manifestação da doença e cobrar da gente um trabalho que muitas vezes é um trabalho mais difícil. Quais são as características basilares do TEP? Ou seja, o que não pode faltar num transtorno de estresse pós-traumático? São 2 elementos, sendo que o segundo elemento ele é subdividido em 3 outros. A primeira característica básica do TEP é o evento traumático. Se não tem o evento traumático, nós não estamos diante de um transtorno de estresse pós-traumático. E ele é associado a uma resposta intensa de medo, de desamparo e de horror. Então, nós vamos ver que esse evento é acompanhado de emoções e sentimentos muito pesados na vida. O segundo, a segundo pilar para um diagnóstico de TEP é uma tríade psicológica. E essa tríade psicológica, ela tem como primeiro elemento reviver ou reexperimentar o evento traumático com a mesma intensidade de dor e sofrimento.
Então, nós vamos ver que o indivíduo ele pode vivenciar novamente a coisa, né? Ele pode revivenciar isso mentalmente. Então, nós vimos aí todas as vezes que a chuva em grande intensidade retornou, as pessoas reviveram os medos que levaram elas a saírem de casa, a perderem as coisas, a terem esses enfrentamentos todos que nós estamos acontecendo. Muitas vezes, né, essa revivência ela tem a presença de pensamentos intrusivos que remete o indivíduo ao evento estressor. Então, são ideias como se elas entrassem na vida da criatura, que por mais que ele não queira, faz com que ele volte àquele evento. E aí isso pode acontecer por flashback, por pesadelos, por reações de situações semelhantes ao trauma, ou por ter contato com objetos que levam ele à memória, à lembrança daquilo, ou a pessoas que estavam vinculadas ao fator traumático. Então, nós vemos, por exemplo, uma criança que sofre um trauma por abuso da figura paterna e que muitas vezes não conta, e nós sabemos que não conta por causa do medo, da vergonha, até de um sentimento de culpa que cria, ou por uma ameaça que ele recebe e o medo de que aquela ameaça seja feita. Todas as vezes que esse pai aparece na vida dele, ele revive essas coisas de alguma forma. O segundo elemento dessa tríade psicológica é a evitação de estímulos ou situações associadas ao trauma. Ou seja, indivíduos que vivem essa situação, por exemplo, da chuva, que aconteceu de maneira torrencial, levando a tudo isso, eles podem passar a evitar, né, qualquer estímulo voltado com a chuva. Então, o barulho de ver chuva, de ver temporais no cinema, na televisão, nas redes sociais, aonde for, né, ou evitar situações que estejam associadas com esse trauma. Então, o indivíduo não querer voltar ao lugar onde aconteceu, não querer estar com as pessoas que estavam ali naquele momento. E o terceiro, né, elemento dessa tríade é uma hiperexcitabilidade psíquica e psicomotora. Então, o indivíduo se torna irritado, ele se torna ansioso, a angústia é muito grande, a inquietação, e isso pode chegar à agressividade, né? E tomar conta da vida do indivíduo, paralisando a capacidade dele de trabalho. Essa hiperexcitabilidade psíquica, psicomotora, ela muitas vezes os filmes mostram esses veteranos de guerra que passam a ter atitudes de violência intensa após tudo aquilo que viveu relacionados com isso. Quais são os sintomas da TEP? São variados, mas nós vamos citar aqui alguns sintomas que estão mais constantes e algumas situações que
que demarcam esse quadro. Primeiro é a taquicardia, né? O aumento do batimento cardíaco. A sudorese, né? Suar, principalmente sudorese fria, de extremidades, as mãos, os pés ficam frios. A sensação de de tontura, dor de cabeça, dificuldade para dormir. Às vezes medo de dormir porque passou a ter pesadelos com aquilo. Então, inconscientemente, ele briga para não dormir, para não ter aqueles pesadelos e revivenciar aquelas coisas. Dificuldade de concentração, irritabilidade e hipervigilância. Então, esses indivíduos passam a assustar facilmente com pequenas coisas. Mas, além disso, nós temos que lembrar que o TEP pode trazer para a vida do indivíduo diversas situações que a gente não pode esquecer de citar, que são alterações duradouras da cognição do humor, comprometendo permanentemente a personalidade desse indivíduo. Ele muda completamente de comportamento, né? Ele passa a ser outra criatura, apática, incapaz de produzir, ou irritada, violenta, ou com uma sofreguidão, com medo de tudo isso que vive, isso não desaparece. Algumas vezes há uma incapacidade de lembrar um ou mais aspectos do evento, que nós já falamos, que é uma amnésia dissociativa. Isso acontece muito, por exemplo, em acidentes. As pessoas, às vezes, não conseguem lembrar do que aconteceu durante o acidente. Às vezes tem lembranças de algo anterior à batida de carro, se lembra só posteriormente, quando foi assistido no hospital, dias depois, aquilo desaparece dentro dele. Essas pessoas podem, e isso acontece muito, desenvolverem crenças negativas que persistem sobre elas e sobre o mundo. Então, eles passam a ter crenças negativas. Muitas crianças e muitas jovens, muitas pessoas que são abusadas, elas constroem um sentimento de culpa, de responsabilidade pelo que aconteceu, que não existe e que aquilo persiste mesmo que as pessoas tentem tirá-los dessa condição. Elas passam a ter medo do mundo, a achar as coisas, ela pode ter medo de qualquer situação, né? Então, o indivíduo, ele passa, como no que acontece aí no Rio Grande do Sul, a ter, na verdade, medo de qualquer alteração climática. Muitas dessas criaturas, elas desenvolvem sentimentos generalizados de culpa, de vergonha ou de raiva. E isso leva a criatura a um entorpecimento emocional, a um quadro de agitação psicomotora ou a comportamentos explosivos, violentos. E muitas criaturas, por tudo isso, elas passam a ter uma incapacidade funcional, elas não conseguem trabalhar, não conseguem produzir,
ter um retraimento social, né? Elas não querem conviver com as pessoas. E uma incapacidade de sentir emoções e sentimentos positivos. E algumas criaturas, elas relatam uma sensação constante de estar no limite das suas capacidades. Então elas estão o tempo todo achando que não vão dar conta da vida, não vão dar conta das coisas dentro da sua caminhada. É fundamental que essas pessoas busquem ou sejam encaminhadas para uma ajuda especializada. A falta de tratamento ou a prorrogação para que esse tratamento aconteça, isso compromete gravemente e de forma crônica todos os aspectos da vida de relação da criatura. E isso leva a uma manutenção no sentimento de culpa, de vergonha. Né? A pessoa ela tem vergonha, às vezes, de ser ajudada porque outro não pôde ser ajudado. Ela tem vergonha porque ela não acredita que mereça ajuda e ela está recebendo. E um sentimento de ambivalência, né? Ela quer ajuda e não quer, ela sente que precisa fazer e não faz. Toda uma ambivalência. E isso tudo, muitas vezes, paralisa o indivíduo que deixa de buscar o tratamento. Então, a culpa que ele sente, a vergonha que ele sente, essa ambivalência diante das coisas, se ele é ou não culpado, se ele deve ou não fazer, isso impede que ele busque o tratamento. O tratamento, né, ele começa com uma psicoeducação. E o que é essa psicoeducação? É entender o que está acontecendo com o indivíduo. E por onde que isso passa? Por uma psicoterapia. A principal evidência clínica de terapia para o transtorno de estresse pós-traumático é a terapia cognitiva comportamental. Dentro dessa perspectiva, o mindfulness, né, que é essa técnicas tiradas da cultura milenar do Oriente e que foram organizadas em Harvard, é importante. Então, no trabalho da terapia cognitiva comportamental, o indivíduo deve inicialmente aprender a relaxar, a ter atenção plena, a aprender a fazer exercício respiratório, ser encaminhado para fazer yoga. Mas vamos lembrar que não é só a terapia cognitiva comportamental. Todas as psicoterapias podem ajudar nisso. E existem técnicas que estão sendo desenvolvidas, inclusive embasadas em estudos das neurociências, como o MDR e todas essas outras técnicas voltadas para o trauma, que não podem ser esquecidas. Numa segunda etapa da terapia, o indivíduo vai ser levado a trabalhar
né, num, num campo, né, voltado à exposição do trauma, ele ter de alguma forma que revivenciar isso para ele poder tirando essa energia de dentro dele. E há um trabalho diante das crenças disfuncionais que ele constrói, né? Ele aprender a diferenciar o que ele é do que como ele vê as coisas. E isso, né, é fundamental o autoconhecimento. Nesse sentido. O tratamento medicamentoso, às vezes, é necessário. Nesse caso, a primeira linha de medicamentos são os antidepressivos e podem e muitas vezes são usados, principalmente nos quadros agudos, durante um curto espaço, os ansiolíticos, os benzodiazepínicos. Eu gostaria de lembrar ainda duas ferramentas importantes do ponto de vista da espiritualidade. Uma dessas ferramentas é a terapia do perdão. Grande parte desses indivíduos carregam uma raiva muito grande. Inclusive uma raiva contra Deus, né? Porque sentem que foram abandonados, que foram colocados numa situação que eles acreditam às vezes injusta ou desproporcional à capacidade deles. Às vezes esse perdão é voltado para ele próprio, que se culpa, por que ele não saiu antes, por que ele não levou o gado antes, que ele estava vendo o que estava acontecendo, como no caso do Rio Grande do Sul. Então ele precisa se perdoar, como ele precisa perdoar as pessoas, as coisas, as situações que estão ao seu redor. E o outro elemento fundamental, importante, é o exercício da esperança e da fé. A religiosidade e a espiritualidade do indivíduo vão ser fatores determinantes para a possibilidade de uma visão diferente de todo esse contexto. E é importante se trabalhar a questão da esperança, que não é a questão do esperar, mas do esperançar, né? Que é um trabalho ativo, né? De buscar essa coisa. Ela é fundamental para a vida porque ela é que traz o sentido de vida. E uma pessoa sem sentido de vida, ela se abre para a morte. Seja pela busca através do autoextermínio, seja pela entrega própria e inconsciente a doenças e a situações que levem a esse contexto, né? E o recurso da fé, né? Ter algo que possa ser um porto seguro nesse momento é fundamental. Então eram esses os nossos elementos, né? Nós gostaríamos de lembrar que essa nossa live ela não fica gravada no Instagram. Ela vai para a edição, a equipe vai fazer essa edição e ela depois vai para o nosso canal no YouTube. E no nosso canal do YouTube, né, nós temos lá Dr. Roberto Lúcio, Saúde Mental e Espiritualidade,
Já temos lá centenas de trabalhos, sejam lives, sejam workshops, seminários, entrevistas, comentários sobre os temas em saúde e espiritualidade. E então, se você não conhece ainda o nosso canal, visite o nosso canal, se inscreva nele, né? E marque a notificação. É importante que você se inscreva, que você dê o like, para que a plataforma entenda que mais pessoas estão procurando esse tema e que ele possa ser divulgado. O meu interesse não é ter milhares de seguidores, né? O meu interesse é que esses temas voltados à saúde mental e espiritualidade possam chegar ao maior número de pessoas possíveis e que elas possam ser ajudadas. Então, se você chegou agora, não pôde assistir ao nosso trabalho, ele vai para o YouTube, Dr. Roberto Lúcio, Saúde Mental, se inscreva lá, faça a notificação lá, marque o sininho. Todas as semanas nós temos uma novidade e em breve essa live vai estar lá também no canal. No mais, um beijo para todos, até a próxima terça-feira e sigam-nos no Instagram todos os dias. Nós temos uma postagem com uma reflexão sobre o tema saúde mental e espiritualidade. Até mais!